Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu queria hoje aqui, sem a Bíblia aberta, né, e deixando o Espírito Santo me usar segundo a vontade dele. Na verdade, quando Jesus falou para aqueles discípulos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, eles não tinham a Bíblia para poder recorrer, né? O Evangelho estava plantado neles, né? Então a Escritura não estava formada e eles iam pregando, era indo e pregando no gerúndio, né? Então chegava diante de situações, né? Logicamente que sem ser um chato, entrava, fazia parte da cultura, né? E se tivesse um filho da paz que os recebesse, eles iam falando desse amor de Deus, né? E então, se tiver algum filho da paz aí que quiser me ouvir, me receber, eu também quero falar do amor de Deus e compartilhar algumas coisas pessoais sobre a minha vida. Jesus disse que nós não devemos fazer propaganda da gente, mas o testemunho é bom, né? A gente falar coisas da nossa vida que possa edificar a vida das outras pessoas. E eu tenho passado por um problema, e isso já vem há bastante tempo, né? E é uma coisa que Deus trabalha assim na minha vida, eu sei, eu aprendi a lidar, a me adaptar com a situação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei tanto viver na fartura como na escassez. Eu sei viver comendo rodízio como tendo que comer ovo com farinha, né? E tudo posso naquele que me fortalece. E esse é um versículo muito mal interpretado, porque parece que é um versículo para a gente sair voando e que nada vai acontecer com a gente, né? E o contexto antecedente é exatamente que, ainda que me falta tudo, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu posso passar por todas essas coisas naquele que me fortalece. E uma das coisas que o Evangelho é atribulado, ele é acompanhado a coisas boas que nos produzem algo em nós, é a tribulação. A Escritura diz o seguinte, que a tribulação produz, né, perseverança, experiência, esperança, né? Então, a gente cresce na crise. Isso existe um fim proveitoso, porque nós somos seres humanos caídos, né? E um coração caído só pode ser tratado no mundo caído, senão a gente acaba se endiabrando, né? Então essas dores acabam nos melhorando. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom humor, né? Isso é uma decisão, a gente tem que tomar essa decisão, levantar, tropeçar, levanta, tropeça, tropeça, levanta e vamos embora. E Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? E o que acontece comigo, né? Eu acordo, né, em dias, isso tem dias que são mais, dias que são menos, que eu perco totalmente a minha memória, né? Perco a minha memória e fico como se tivesse um véu no meu rosto e no meu coração, aonde eu não consigo me encontrar, né? E aí eu vou fazendo os exercícios que eu tenho como consciência do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu começo a ler a Escritura, né? Jesus falou para a gente observar os pássaros e considerar os lírios do campo. Então, eu começo a observar a natureza. Eu, de fato, faço isso como um exercício. É um mandamento que ele falou. O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? Eu também faço isso. Eu não faço isso como exatamente como se fosse uma poesia para mim. Eu boto em prática mesmo. Eu saio, me relaciono com a natureza, eu ando de cavalo, né? Eu tento olhar para as águas, para os rios e vejo que as coisas parece que paralisaram na minha vida, mas do lado de fora as coisas estão acontecendo. Quando eu estou com dificuldade de encontrar com Deus, eu procuro Deus nas pessoas certas, né? Porque todo mundo tem Deus, né? Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então, às vezes eu não encontro Deus de forma vertical, mas eu encontro Deus nas pessoas, né? E Jesus falou que é dando que se recebe, melhor é dado que receber. Ele veio para servir, escolheu ser amado no próximo. E eu tento, né, oferecer alguma coisa para as pessoas, ainda que seja meus 5 pães e 2 peixinhos dando graça. E às vezes eu tropeço até não falar, às vezes eu não consigo. Coisas que eu sabia falar, eu engasgo, eu fico falando, né, eu me enrosco, né, e tenho dificuldade até de um português que para mim era muito fácil. E às vezes é difícil para eu cantar, e eu tento cantar com muito esforço. Mas eu entro num processo de amnésia. Já teve momentos de eu ter que ler Jesus numa placa, porque eu não sabia, não tinha mais a consciência e perdia totalmente a condição de quem eu sou. E eu também faço esse exercício de trazer à memória as coisas que me dão esperança.
Então eu começo a lembrar das coisas que Deus fez na minha vida, das coisas dos meus pais, das experiências que eu tive com Ele, né? Às vezes eu vou cear em casa o meu alimento, eu começo a fazer isso em memória de mim, né? Como Ele disse, e começo a trazer à memória todas as coisas boas, as experiências que eu tive. Ele já curou minha coluna, né? Eu já preguei com maior vigor. Ainda que eu esteja quase que secando num processo de Lázaro nesta terra, eu creio que Ele é Deus que me ressuscita todos os dias. Ele tem as duas ressurreições, a do último dia e Ele tem a ressurreição para agora. Ele vem para a gente ter vida e vida em abundância. E eu quis falar isso aqui, na verdade, porque tem um texto que esses dias eu preguei e me chamou a atenção e eu quero falar sobre um outro ângulo. Existia um homem nesta terra chamado Cornélio. E esse Cornélio, né, disse que as esmolas dele, as orações tinham subido à memória de Deus, né? Então aquele homem é um homem piedoso, que a prática da vida era condizente com aquilo que ele orava. E Deus tinha ele na memória, né? E eu, nesses momentos de perder a memória, é um consolo para a minha vida saber que ainda que eu não consiga lembrar totalmente de Deus e das coisas que eu tenho por estar entupido, eu sei que Deus não perdeu a memória de quem eu sou, né? A palavra de Deus diz que nós devemos pensar da gente com moderação. Então ninguém pensa além do que convém e nem aquém do que convém, né? A gente é o que a gente crê e a gente é o que realmente a gente é. Eu não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, né? Nós somos maus, no máximo nós somos homens de boa vontade. E essa boa vontade até vem de Deus. E se Deus quiser provar um coração e Ele quiser reter graça, tirar parte dessa boa vontade das nossas vidas, Ele faz. Para a gente reconhecer que Ele é Deus, é por amor que somos entregues todos os dias como ovelhas para o matador. Então, nesses momentos de sequidão e de Alzheimer do meu coração e da minha alma, eu escuto músicas, né? Eu leio a palavra, eu me proponho a ensinar. E eu queria confessar isso diante de vocês, que sirva de testemunho, que se um dia você tiver esquecido de algumas coisas e não conseguir se lembrar, faça esses exercícios e comece a se encher de novo e se preencher, né, com o Evangelho, trazendo memória. Mas saiba que se você se esquecer de Deus, Deus nunca vai esquecer de você. Está tudo na memória, né? Deus não tem problema com amnésia. Deus é Deus e Ele ilumina todas as consciências, todas as fagulhas que acende aqui de luz. É Deus responsável por todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe.